Meu nome é Aline Dini, eu sou repórter da Crescer e hoje a gente recebe a ginecologista e obstetra Ana Lúcia Beltrame. Nós vamos conversar um pouquinho sobre hipertensão na gravidez, né? É um problema que afeta aí 10% das grávidas do mundo todo, né? 10% das grávidas tem esse problema e se ele não for tratado corretamente pode gerar aí riscos bem sérios, né, doutora? Então, obrigada por atender o nosso convite, fica à vontade. Também vocês, se tiverem dúvidas, mandem para nós, tá? Que à medida que for correndo aqui a live, a gente vai respondendo. Doutora, eu queria começar perguntando o seguinte, qual que é a diferença da hipertensão numa pessoa comum e numa grávida, né? Quais são os riscos aí? Tá, eu acho que aproveitando hoje, que é o Dia Nacional da Hipertensão, olha só, né? A gente está falando de um problema muito importante, que é a principal causa de mortalidade materna no Brasil. Olha. É a hipertensão na gravidez. E essa é a grande diferença, né? A hipertensão na gravidez, ela potencialmente ela pode ser muito grave, trazendo repercussões tanto para o bebê como para aquela gestante, né? Aquela mamãe que ela está grávida. E existe uma diferença da hipertensão. A hipertensão gestacional é aquela que é desenvolvida na gravidez. Mas você tem uma diferença entre a hipertensão arterial sistêmica e a pré-eclâmpsia, que é a doença hipertensiva específica da gravidez. A doença hipertensiva específica da gravidez, que é chamada pré-eclâmpsia, potencialmente ela traz mais riscos e complicações para o binômio mãe-feto, justamente porque ela pode ter um agravamento ali da função placentária, pode trazer repercussão como prematuridade, descolamento de placenta, diminuição do líquido, né? Entendi. Então é diferente, por exemplo, uma mulher que sempre teve a pressão alta, né, a vida toda tem esse problema crônico. Quando ela estiver grávida, ela vai continuar tendo esse problema, exatamente, certo. Mas no caso da hipertensão gravídica aí, ela pode nunca ter tido, né? Isso. E aí, o que acontece? A gravidez é um fator de risco para a hipertensão? É por isso? Assim, a pré-eclâmpsia, a característica dela é aparecer depois da 20ª semana de gravidez e normalmente ela vem acompanhado de edema generalizado, ou seja, aquele inchaço generalizado e proteinúria. Proteinúria é quando a mulher ela faz xixi com mais proteína. Essa é a característica. E aí, como que ela sabe se ela está fazendo xixi com mais proteína? Então, um dos sinais da pré-eclâmpsia, além, obviamente, de você observar a pressão alta, né, daquela paciente, o que é uma pressão alta para grávida? É quando a sistólica, ela é maior do que a 14, ou então, ou a diastólica maior do que 9. Então, ela já é considerada hipertensa se ela tiver com mais de 14,9 de pressão durante a gravidez. Entendi. Tá? Que é diferente de quando não está grávida, não é? Na verdade, 14/9 ela é uma hipertensão leve, mas na grávida a gente fica realmente mais apreensivo por conta a labilidade da questão dos vasos sanguíneos da gestante, ela é completamente diferente da não gestante. Entendi. Então, porque ela tem mais sangue circulando, é isso? Ela tem mais sangue circulando, mas a própria vascularização, os vasos sanguíneos, eles se comportam de maneira diferente. Então, potencialmente, a pré-eclâmpsia, ela tem uma maior chance de se agravar do que aquela paciente que já era hipertensa e continuou hipertensa durante a gravidez. Agora, uma coisa importante da gente falar é que aquela mãe que já era hipertensa antes da gravidez e ficou grávida, ela tem uma maior chance de desenvolver pré-eclâmpsia na gravidez. Entendi. Você me perguntou a causa, né? A gente não sabe. Essa é a verdade. O porquê que acontece a pré-eclâmpsia. A ciência ainda não chegou ainda num consenso. Entendi. Existem fatores de risco para pré-eclâmpsia. A gente sabe que as mulheres negras, elas têm mais chance de desenvolver pré-eclâmpsia. O sedentarismo, a obesidade, histórico familiar é importante, mas assim, exatamente o que causa, mas a não gente significa, não sabe. né, que por ser negro ou por ter isso na Não. família eu vou ter, e nem o contrário, né? Nem o Por não ter contrário. nenhum desses fatores de risco, às vezes a mulher pode desenvolver, né? Exatamente, por isso que é muito importante que se faça um bom pré-natal, justamente para que essas pacientes, né, quando não for identificado um fator de risco, a gente consiga fazer um diagnóstico precoce dessa elevação da pressão e tratar durante a gravidez. Tá. Né? E aí, assim, além do pré-natal, né, que ela vai ali visitar o médico, né, com bastante frequência, como que ela sabe, né? Porque, assim, tem algum sintoma, além... Porque, assim, esse edema que você falou... No grávida primeiro, tem, né? Grávida já grávida tem, né? Como diferenciar uma coisa da outra? Ou, assim,
o que ela pode ficar de olho que mudou no corpo dela e que pode ser sinal de que a pressão está alta? Porque nem sempre a gente vai lembrar disso e vai ir lá medir a pressão, né? Aferir a pressão. Sim, sem dúvida. Uma diferença do edema da própria gravidez, desse inchaço, né, que é o edema da gravidez, e daquela da pré-eclâmpsia, normalmente o da pressão alta, ele é um edema mais generalizado, ele é um edema que a paciente acorda inchada, diferente do que a grávida, por exemplo, ela fica inchada tardezinha, né? Por que a grávida fica inchada? Justamente porque o abdômen é grande, né? Então o inchaço é mais nos pés, e o retorno dos vasos sanguíneos fica mais difícil pela compressão abdominal. Sim. Já na pré-eclâmpsia, não é isso que faz inchar, é a proteinúria. Então, ela fica com as mãos inchadas, o rosto inchado. Esse é o principal. A parte de cima do corpo também fica inchada. E já ao acordar. Exatamente. Diferentemente da grávida. Esse é um sinal, né? Mas assim, quando a pressão alta, ela acontece, e a gente tem uns sinais, que são sinais que as pacientes, de atenção, que a gente acaba orientando essas pacientes. Que, por exemplo, dor de cabeça, ela pode ser um sinal de agravamento da pressão. Então, se a paciente está grávida e ela está com dor de cabeça, é legal ela aferir a pressão. Mas isso é uma outra coisa importante que é legal falar, porque às vezes a pessoa vai aferir a dor de cabeça, aferir a pressão com dor de cabeça, e a própria dor aumenta a pressão. Então é legal tomar um analgésico, né? Esperar um pouquinho a dor e depois aferir a pressão. Ficar em repouso, sentadinha, e o jeito de se aferir a pressão de uma gestante é sentada, pelo menos depois de 10 minutos de repouso. Tá? Dá pra tudo normalizar, Dá tudo normalizar. Tá. E, então, a dor de cabeça é um sinal de alerta. Outro fator de alerta são as alterações visuais, que pode ser o embaçamento, ou então fosfenas, que são aqueles pontinhos brilhantes que ela pode visualizar. Então, é um sinal de que tem que medir a pressão. Um outro sinal é a dor de estômago, pode vir acompanhado. Então, a pré-eclâmpsia, ela vem acompanhada de dor de estômago ou uma dor do lado direito do abdômen. Olha só. Então, dor de cabeça, alterações visuais, dor de estômago e dor do lado direito do abdômen, deve aferir a pressão. Gente, esses sintomas que eu falei, não é raro uma grávida sentir, né? Então, assim... Eles confundem bastante. Confundem bastante, porque às vezes baixa a pressão, fica com um pontinho brilhante, né? Tá estressada, tá cansada, não dormiu direito, fica com dor de cabeça. Então, mas é legal, assim, você medir a pressão justamente para que tentasse acontecer de ter uma hipertensão, que se faça o diagnóstico precoce. E até mesmo assim, ficar mais atenta, né? Porque às vezes a gente acha que porque tá grávida, tudo é normal, né? Não, mas eu tô com dor de cabeça porque é normal, os hormônios e tal. Não, dá um pouquinho mais de atenção pra isso, Exatamente. né? E se tiver um conjunto desses sintomas, então, aí que deve ficar de olho mesmo, Daí né? que deve ficar de olho mesmo. Agora, doutora, qual que é a relação? Você começou falando dos riscos, né? Por que a pressão alta, ela leva a maior índice de parto prematuro, dá convulsão, tem risco de perder o bebê, né? E até a mãe de passar muito mal. Sim. O que acontece num organismo que não está controlada a pressão? Então, para o bebê, a gente sabe que a placenta, ela é fundamental ali para a oxigenação do bebê, pela nutrição. E a pressão, ela acaba alterando, danificando, causando infartos placentários. E isso pode, num nível mais elevado, a levar uma dificuldade de aporte de oxigênio para aquele bebê e de nutrição, e ficar com uma restrição de crescimento. Então, os bebês, eles ficam pequenos para aquela idade gestacional. A gente tem que ficar de olho na circulação do cordão umbilical, porque essa circulação do cordão umbilical, se ela for monitorada e a gente observar que tem uma queda dessa circulação, um aumento da resistência, isso também é sinal de que a pressão está danificando a placenta e, consequentemente, traz um risco maior para essa gestante de uma prematuridade ou de um óbito fetal. E o descolamento prematuro de placenta justamente por conta dos picos hipertensivos, né? Aqueles picos de pressão que podem causar o descolamento da placenta. Então, isso é para a parte fetal. Em relação à mãe, tem as complicações da pressão alta na gravidez, né? A mais temida é a eclâmpsia, né? Por isso que chama-se pré-eclâmpsia, que é a pressão alta na gravidez. E até assim, é uma nomenclatura, a gente ouve muito falar de pré-eclâmpsia, né? Mas então a eclâmpsia seria um estágio avançado dessa pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é sinônimo de doença hipertensiva específica da gravidez, que é diferente da hipertensão arterial crônica, tá? Que tem a ver com a placenta, tá? Então, quando a gente tem uma hipertensão da gravidez, uma pré-eclâmpsia, se a gente faz o parto dessa mulher, ela fica boa.
porque tem a ver com a gestação, a gestação mesmo. Entendi. Diferente da hipertensão arterial crônica. Sim. E a eclâmpsia? A eclâmpsia, né? A eclâmpsia, ela é a convulsão. É a convulsão decorrente da hipertensão. Então, é aquela mulher que ela chega no pronto-socorro... É um estágio posterior, então. Exatamente, é o agravamento. E daí ela chega no pronto-socorro convulsionando, a gente tem que primeiro estabilizar essa paciente, então... Assim, evitar aquela morda, né, a língua, evitar as repercussões neurológicas, dar um anticonvulsivante para ela naquele momento, estabilizar a pressão dessa paciente e muitas vezes, ou seja, na grande maioria das vezes, a gente tem que fazer o parto, porque é uma situação muito grave, entendeu? Essa é uma situação muito grave que a gente tem que imediatamente fazer o parto. Por isso que algumas pessoas associam cesárea a pré-eclâmpsia e tudo mais, mas um não necessariamente está relacionado ao outro. Não. Que esse é um caso de emergência, né? Esse é um caso de emergência. Um outro caso de emergência, que é uma situação para a mulher também, a pressão alta, ela pode levar a uma situação chamada HELP síndrome. O que é a HELP síndrome? São as complicações maternas decorrentes da hipertensão. Então, quando alguém tem pressão alta na gravidez, a gente tem que ficar fazendo exame de sangue e exame de urina sempre. Por quê? Porque a gente tem que ficar vendo se não acontece uma hemólise, que é uma destruição das hemácias, se não acontece uma destruição das plaquetas, se tem uma alteração do fígado dessa mulher. Ou seja, afetam vários outros órgãos, né? Então, você pode ter uma insuficiência de múltiplos órgãos. Então, assim, é grave. E daí, nesse caso, também, na grande maioria das vezes, é igual a parto. Então, daí a gente tem que resolver o mais rápido possível. E o mais rápido possível, não necessariamente ele é uma cesárea, né? Entendi. Síndrome, que é um caso grave, né, gente? Que é um agravamento da hipertensão. Então, essa paciente, normalmente, ela já está internada, está sob controle e tal. A via de parto preferencial para essa paciente, normalmente, é a vaginal. Ela é a vaginal. Por quê? Porque essa mulher, ela provavelmente já tem um distúrbio da coagulação. Então, assim, uma cirurgia para ela, muitas vezes ela é prejudicial, Então, mesmo nesses casos, a via vaginal, ela deve ser considerada. Agora, claro, numa paciente que tem uma pré-eclâmpsia leve, né, que está sendo controlada em casa, com antihipertensivo, com repouso, com restrição de sal na dieta, ela não tem uma contraindicação para parto vaginal. Lógico que, durante o trabalho de parto, esse bebê... vai ser monitorado, não tem como, ele tem que ser monitorado. Esse bebê, ele tem que ser monitorado, ele tem que ser um parto hospitalar, ela tem que a gente tem que ficar checando a pressão dela toda hora, e claro que se houver alguma complicação, felizmente a gente tem a cesárea para ajudar. Mas não é uma contraindicação absoluta, não. Depende de cada caso. Desfazendo um mito aí, né? Muita gente acha que todo caso de pré-eclâmpsia é igual a cesárea. Igual cesárea, não é, né? Não Agora, doutora, quanto tempo leva, por exemplo, eu não descobri, tô tendo quadros de pré-eclâmpsia, mas tô achando que são só sintomas da gravidez. Tem um período médio aí disso avançar para uma eclâmpsia, disso se agravar, enfim? Olha, infelizmente não. Depende então de pode caso... demorar dias e pode ser da noite pro dia. E a gente não sabe exatamente o que faz alguém evoluir bem e alguém evoluir mal. Entendi. Então, assim, por isso que depois no final, quem está gestante sabe, ou quem já foi gestante sabe, a gente tem um encurtamento do espaço entre as consultas pré-natais. Sim, É justamente para a gente ficar checando isso, ficar checando a pressão, ficar checando se aquela paciente está inchada, a gente olha... Então, do pré-natal, né, que vocês falam muito tanto. importante. Porque, às vezes, a gente segue bem aí, né, os primeiros meses e acha que tá tudo bem com o bebê. Mas pra que eu vou a cada 15 dias agora? Eu vou uma vez por mês, e não é isso, né? Exatamente, essa é a importância. Tá. E, bom, a gente tá recebendo algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta da Samara, que mandou pelo Instagram, que é o seguinte: uma gestante que, em algum momento, durante a gestação, teve a pressão aumentada por um fator
emocional, mas que depois se manteve normal, é considerada hipertensa? Não, se for um fator isolado, não. É aquilo que eu falei. Para a gente considerar que a paciente ela tem hipertensão, a gente tem que ter 2 aferições de PA, com intervalo mínimo de 4 horas. E essas 2 pressões, elas têm que ser maior do que 14/9, tá? Então, um evento único não caracteriza como hipertensão, né? E a hipertensão... A mulher, né, ela teve esse problema da pressão alta na gravidez. O que é feito? É receitado para elas os mesmos medicamentos para baixar a pressão do que para uma pessoa normal ou não? Tem outros cuidados? Os remédios que são usados para grávida podem ser usados pelas pessoas que não estão gestantes, mas o contrário não é verdadeiro. Tá. Porque, assim, tudo que a gente vai dar para gestante... Olha só, daí a importância de ficar de olho, né? Que aí, às vezes, você acha, deixa eu baixar a pressão aqui, então, com esse remédio que minha mãe toma, né? Não pode, porque você tem os estudos relacionados às alterações fetais decorrentes da ingestão de antihipertensivos, né? Então, tudo que a gente vai dar para grávida, por isso que a gente usa remédio mais antigo para gestante. Porque tem que ser tudo muito bem testado, mais comprovado, cientificamente estudado. Então, normalmente, quando a gente identifica a pressão, se ela for leve, se ela for uma pré-eclâmpsia leve, por exemplo, ela pode ser controlada ambulatorialmente, com vindas mais frequentes ao consultório. A gente pede para a paciente controlar a pressão em casa, para restringir a quantidade de sal que ela está comendo, e usando alguns remédios, né? E fazendo um controle da vitalidade fetal, ou seja, com ultrassons mais frequentes. Muitas vezes a gente usa o cardiotoco, que é aquele aparelhinho para ver o coraçãozinho do bebê. Então, a gente tem uma vigilância maior. Ela vai ser acompanhada mais de perto, né? Sem dúvida. Tá. E, doutora, tem uma outra pergunta aqui, que é da Priscila Pereira, pelo Facebook, ela mandou. Queria saber sobre os cuidados da hipertensão e gravidez de gêmeos, né? Gravidez aí de gêmeos, trigêmeos, ela é um fator de risco também ou não? Sim, a gemelaridade, a gravidez múltipla, ela é um fator de risco para a hipertensão. Os cuidados, eles são os mesmos, né? De uma gestação única. As medicações, elas são as mesmas, mas o pré-natal acaba sendo diferente. Numa gestação gemelar, a gente tem visitas mais frequentes, né, dessa gestante, justamente para além dessa questão da hipertensão, ela tem outros fatores de risco. Uma gestante gemelar tem um risco mais aumentado de ter diabetes, tem um risco aumentado de ter um trabalho de parto prematuro, né? E muita gente não sabe. Você sabe que recentemente eu tive no consultório, eu faço reprodução humana também. E daí foi um casal falando que eles tinham ido lá para ter gêmeos. Eles queriam ter gêmeos? Queriam ter gêmeos. Um direito deles, né? Mas eu, como médica, tenho o dever de explicar que a gestação gemelar, ela é de risco, né? Então, muitas vezes a gente não sabe. A gente só vê aquelas crianças bonitinhas na rua, vestidas iguais, e a gente não sabe a repercussão que isso pode ter tanto para a mãe quanto para o bebê. Não é todo mundo que está preparado, né? Fora que, assim, a preparação hoje em dia para um casal de ter um filho único já não é fácil. Normalmente se toma um susto quando tem um filho, né? Quando o bebezinho chega em casa. Ainda mais numa gestação gemelar, né? Assim, 2 crianças chegando em casa. Então, assim, claro, quando acontece... Por mais que, então, você seja saudável, você, né, tome todos os cuidados, nada vai impedir, não tem uma segurança, né, de que isso vai causar a hipertensão e isso não. Então, a gente pode falar em prevenção? Existe prevenção? Existe. Eu acho que, assim, tem a prevenção geral, que a gente sabe que a obesidade certamente está relacionada com a hipertensão na gravidez e pré-eclâmpsia. Então, quando for se preparar para engravidar, está num peso adequado. Às vezes, em quem não tem acesso, vamos falar assim, de Sistema Único de Saúde, né? Ou então, quando a paciente não tem acesso a esse programa, esse cálculo mais fino, digamos assim, de risco, às vezes pelo próprio histórico familiar. Então, por exemplo, a paciente, histórico pessoal, às vezes ela tem um lúpus, né, que é uma doença, uma colagenose que a gente fala.
ela tem, por exemplo, uma síndrome do anticorpo antifosfolípide, que é uma doença reumatológica, ou ela já teve pré-eclâmpsia na gravidez anterior, ou ela tem uma história muito forte de pré-eclâmpsia na família. Muitas vezes a gente já considera isso como fator de risco e introduz o AS para essas pacientes após a 12ª semana até a 36ª semana de gravidez. Porque, assim, teoricamente, mal ele não vai fazer, né? Assim, todo remédio que a gente vai dar para qualquer pessoa, isso eu falo para todas as gestantes, se você for ler a bula do Buscopan, né, que é uma medicação, você não toma, porque assim, além das contraindicações, você tem os efeitos adversos que qualquer medicação pode causar. Então, assim, por isso sempre a gente precisa de uma opinião médica para poder indicar aquele remédio. Então, assim, é o que eu falo, claro, é o médico que vai receitar, não dá para sair tomando AS aí porque você acha que tá hipertensa. Exatamente. Né? Até porque se você tiver algum problema de coagulação, né, você vai ter um risco aumentado. E olha uma coisa interessante, assim, para quem já tá com pré-eclâmpsia e tá depois da 16ª semana de gravidez, quando a gente introduz o AS depois da 10ª semana de gravidez, ele já não tem mais esse efeito e ele pode causar descolamento prematuro de placenta. Olha só, então. Então, pelo assim, amor de Deus, não sai tomando AS. E nem a dose, assim, a dose tem uma dose específica para tomar. Então, sempre tem que ser prescrito por um médico, sempre tem que ser avaliado e controlado. Então, nessas condições e quem tem uma indicação, a gente sem dúvida consegue ver um benefício claro aí para a gestante e para a gestação como um todo, né? E aí a relação também do benefício, né, em relação ao risco é muito maior, né? Nos casos em que realmente há ali um quadro hipertensivo, né? Exatamente. Bom, nossa, a gente falou já de tanta coisa, né? Em pouco tempo já aprendi um monte, acho que quem tá aí do outro lado também. Tem mais algum ponto que você acha importante considerar em relação à hipertensão? A hipertensão, eu acho que assim, o que a gente tem que bater muito na tecla é a questão do pré-natal. É muito importante fazer o pré-natal, gente. É muito importante fazer os exames do pré-natal, não só para hipertensão, como outras doenças que podem ser evitadas e diagnosticadas precocemente. Então, não deixem de ir. Eu já tive gestante que chegou no meu consultório com pressão assim de 15/20, 20/15, Nossa. E assim, tive que sair de lá direto para UTI porque tinha faltado no pré-natal. Então, assim, não faltem no pré-natal. Às vezes, muitas pessoas, poxa, mas eu não sinto nada, eu vou lá ver o que e tal, mas é justamente a prevenção, ela é o nosso principal objetivo, e quando não é possível prevenir, a detecção precoce, ela pode evitar trabalho de parto prematuro, ela pode evitar prematuridade e até morte materno e fetal. Até porque você, né, começou lembrando desse dado, né? Exatamente. Ela é uma das principais, a né? principal causa de mortalidade materna. Então, no Brasil e no mundo. Nossa, não dá pra bobear, né? De jeito nenhum. Bom, a gente fica aqui com a live. Se vocês ainda tiverem mais dúvidas, mandem pra nós. A doutora vai responder com o maior prazer. Quero agradecer a todo mundo aí que assistiu. Agradecer a doutora pela participação. Foi muito esclarecedor, adorei. Que bom, eu também adorei. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada a todos.